a éon superior e inferior. Os aeons são uma série de hipóstases, extensões do ser, que emanam de uma fonte comum. Eles podem ser imaginados como esferas concêntricas com um centro comum. Os aeons superiores emanaram para fora daquele que está no centro como sua fonte. Os éons inferiores imitam os éons superiores, e têm o demiurgo e Aldabaoth como sua fonte. Ele é o arquigenador. Os éons superiores são extensões da unidade do Uno, mas sem medida espacial ou temporal, sem limites e eternos. Os éons superiores são espirituais, invisíveis, e cheios de luz. Eles são descritos como silêncio ou uma luz aquosa, e contêm imagens arquetípicas ou reflexões do Uno. Os aeons inferiores são materiais, visíveis, mutáveis e cheios de escuridão. Eles são descritos como fogosos, e contêm sombras, cópias ou imagens. Entre os aeons superior e inferior está o limite, meio, véu ou cortina. Os éons, também chamados de hipóstases, emanações, extensões, espaços. Os éons superiores, também chamados de pleroma, perfeição, plenitude, tudo. Os éons superiores foram criados assim que o Uno refletiu sobre si mesmo. Os éons superiores são invisíveis, eternos, imperecíveis, espirituais, leves. Eles contêm muitos seres angélicos, como o Pai, Mãe, Cristo, Sopia, 4 luzes, bem como os anjos, e os eleitos. Chamado luz, e vida aquosa, luz da água, água da luz, águas luminosas, água viva, silêncio, silêncio silencioso, silêncio vivo, o silêncio casa do tesouro, o armazém, o lugar da morada, a coroa, o reino sem rei. Superiores em geral. Os aeons são um alongamento ou expansão do Uno, este, no entanto, se estendeu, e foi o que ele estendeu, que deu um fundamento, e um espaço, e uma morada para o universo, um nome de seu ser. Tratado tripartido. Éons são emanações do Pai, todos os espaços são emanações dele, do Pai. Evangelho da Verdade. Como emanações, os éons não têm medida espacial ou temporal, já que as emanações são ilimitadas e imensuráveis. Trato tripartido. Os éons são uma extensão do Pai, sem separação, a emanação das totalidades, que existem do que existe, não ocorreu de acordo com a separação umas das outras, como algo que se desprende daquele que as gera. Pelo contrário, a geração deles é como um processo de extensão, como o Pai se estende àqueles a quem ama, para que aqueles que vieram dele também se tornem ele. Trato tripartido. Essa expansão do Uno, mônada, para muitos, o todo, continuou de dezenas de milhares para incontáveis miríades. Entre as coisas que foram criadas, a mônada é a primeira, a díade a segue, e a tríade, até as décimas. Agora os décimos governam os centésimos governam os milésimos, os milhares governam os 10.000. Esse é o padrão entre os imortais. Eugnostos, o abençoado.
Eles, os imortais, providenciaram para si hospedeiros de anjos, miríades sem número. Eugnostos, o abençoado. A criação dos aeons superiores. A criação dos eons superiores pode ser descrita através de dois esquemas diferentes. Um é visual, os aeons como uma luz aquosa, e um é auditivo, os eons como silêncio. No começo, o Uno pensou em si mesmo. O resultado dessa reflexão mental foi uma extensão dupla de si mesmo como o pai e como a mãe, Enoia e Noesis. Estes dois então produziram o filho, que completou a reflexão do Uno sobre si mesmo. Este esquema filosófico é subjacente à criação dos eons no Apócrifo de João. É um esquema visual, onde os aeons são uma luz aquosa. Refletindo sobre si mesmo, o antepassado criou as primeiras hipóstases ou extensões de si mesmo. Estes apareceram ao seu redor como suas imagens ou reflexões no espelho da luz aquosa. Assim, os aeons foram criados como uma luz aquosa que espelha o Uno para si, pois é ele, o Uno, que olha para si mesmo em sua luz que o cerca, ou seja, a fonte da água da vida, e é ele quem dá a todos os eons, e quem contempla a sua imagem que ele vê. O Uno tem um pensamento que dá origem ao pai e à mãe, então posteriormente surge o filho. O esquema filosófico também está na base da criação dos eons no Evangelho dos Egípcios, e da protenoia trimórfica. É um esquema auditivo, onde os aeons são o silêncio. Refletindo sobre si mesmo, o Uno criou as primeiras hipóstases ou extensões de si mesmo. Estes apareceram ao redor do Uno como seus nomes no silêncio. Todos os espaços são emanações dele, do Pai. Eles sabem que saíram dele. Descrições dos aeons superiores. Como a água. As águas que estão acima. Melquisedeque. As águas que estão acima da matéria. Apócrifo de João. Como água viva. Os aeons na água viva. Protenoia trimórfica. Como o silêncio, eu habito dentro do silêncio que cerca cada um deles. Protenoia trimórfica. Como o silêncio silencioso, e pleroma. O Pai do silencioso, e vivo silêncio, o Pai, e todo o seu pleroma. Evangelho dos Egípcios. Como a casa do tesouro, como o lugar da morada, mas estes, os que são ignorantes, não buscam a Deus. Nem eles perguntam sobre sua morada, que existe em repouso, mas eles vivem em bestialidade. Ensino autorizado. A coroa do Pai são os eons que o cercam, cheios de luz, este é o Pai do todo. Este é aquele em cuja cabeça os eons são uma coroa. Texto sem título no Bruce Codex. Como o reino sem rei, aqueles que, em contraste, não se tornaram perfeitos nunca entrarão no reino sem rei. Origem do mundo.
Os êons superiores são o reino dos espíritos, enquanto os êons inferiores são o reino das almas e dos corpos. O limite, o véu entre os aeons superiores e inferiores. A extensão mais externa dos êons superiores é chamada limite. Depois que Sopia gerou Yaldabaoth, este foi colocado à parte juntamente com sua ideia inata, e Yaldabaoth, com sua paixão, foi separado, expelido desse círculo, e entre os aeons superiores e o inferior foi colocado uma cortina ou véu. Existe um véu entre o mundo acima e os reinos que estão abaixo, e sombra surgiu sob o véu, e essa sombra se tornou matéria, e essa sombra foi projetada à parte. Hipóstasis dos arcontes. Aeons inferiores. Também chamado de deficiência, imperfeição, destino, escuridão, abismo. Neste local contém muitos seres, como Yaldabaoth, os 7 arcontes celestes, os 5 arcontes do abismo, as autoridades, poderes, demônios, bem como a raça psíquica, imaterial, para não mencionar a raça pneumática presa na escuridão. Eles são visíveis, perecíveis, materiais, escuros, sombrios, e de fogo luminoso. Os aeons inferiores têm medida temporal, pois eles, os homens, estão presos a medidas, tempos e momentos, uma vez que o destino é senhor de tudo. Apócrifo de João. A criação dos éons inferiores. Através do poder que Yaldabaoth retirou de sua mãe Sopia, ele criou os aeons inferiores. Este poder é chamado de fogo luminoso. Este é o primeiro arconte, Yaldabaoth, que tomou um grande poder de sua mãe, e ele se afastou dela, e se afastou dos lugares em que nasceu. Ele se tornou forte, e criou para si outros éons com uma chama de fogo luminoso que, ainda, existe agora. Apócrifo de João. Yaldabaoth modelou os aeons inferiores de acordo com a imagem dos éons superiores, e tendo criado tudo, ele, Yaldabaoth, organizou tudo, de acordo com o modelo dos primeiros éons, através do conhecimento e do poder nele, que ele havia tirado de sua mãe, e assim, produziu nele a semelhança do cosmos. Apócrifo de João. Descrições dos éons inferiores. Como a escuridão, e um dragão comendo o rabo. A escuridão exterior é um grande dragão, cuja cauda está na sua boca, fora do mundo inteiro, e cerca o mundo inteiro. Pistis Sopia. Como um cadáver, quem conheceu o mundo encontrou um cadáver. Evangelho de Tomé. Como escuridão e abismo, e ele se revelou àqueles que moram nas trevas, e se mostrou àqueles que habitam no abismo. Protenoi trimorfo. O aeons e seus opostos. Em geral, os aeons superiores e inferiores manifestam esses opostos. Superior e inferior. Imperecível, perecível. Imortal, mortal. Limitado, eterno. Espaço-tempo. Claro, escuro. Plenitude e deficiência. Existe, não existe.
Arquétipos sombras. Luz aquosa fogo luminoso. Espiritual material. Fim.